Fala, povo, beleza? O vídeo de hoje é para fazer aqui um guia rápido sobre Tour de France. We don't synchronize like we need to. Yeah. We've been drifting apart. I can't control or delete you. Keep running back to the start. Honestly, your love is Então, o Tour de France começou essa semana e como esse ano, por conta de tudo que aconteceu, muita gente acabou vindo para o ciclismo, tem muita gente que entrou agora e não entende direito como é que funcionam as competições e tal. E o Tour de France é uma prova muito famosa e muita gente gosta de assistir. Eu acho que o Tour de France, assim, televisivamente e do ponto de vista de competição, é a principal porta de entrada para que as pessoas conheçam o ciclismo. Não necessariamente praticar, mas conhecer. Muita gente começa a acompanhar o ciclismo por conta do Tour de France, que é uma prova que aparece um pouco mais. Então vamos fazer aqui um guia rápido sobre qual que é a lógica da prova. Bom, então uma rápida história. O Tour de France começou em 1903. O objetivo do evento acontecer foi aumentar as vendas do jornal Le Auto, da época, que inclusive é um jornal que tinha as páginas amarelas, por isso que a camisa do líder da classificação geral no Tour de France é amarela. Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então ela começou em 1903, ou seja, tem quase 120 anos de existência, mas algumas das edições não aconteceram por conta das grandes guerras. Então ele passou pela Primeira e Segunda Grande Guerra, sobreviveu a 2020, está acontecendo agora, então é uma prova aí com mais de 100 anos de existência. O Tour de France ele é uma grande volta. O que é uma grande volta? Existem 3 grandes voltas no ciclismo de estrada. 3 grandes voltas são provas que geralmente possuem 21 etapas, que são divididas em 3 semanas, geralmente com 2 dias de descanso ou 3 dias de descanso, e você tem uma disputa por tempo. Então, as 3 voltas são Giro de Itália, que geralmente acontece primeiro, esse ano não aconteceu o Giro de Itália, depois você tem o Tour de France e a Volta da Espanha. Giro de Itália em maio, Tour de France em julho e Volta da Espanha geralmente em agosto e setembro. Então essas são as 3 grandes voltas, provas de 3 semanas. A principal disputa no Tour de France é a classificação geral. A classificação geral é o somatório de tempo que o ciclista acumula em todas as etapas. Então, o ciclista que tiver o menor tempo acumulado nas 3 semanas vai ser o vencedor da classificação geral, que é o vencedor da camisa amarela. Ele é o campeão do Tour de France, digamos assim. Mas existem várias disputas internas no Tour de France. São disputas de menor importância, digamos assim, mas que servem para dar uma movimentada na coisa, para não ficar só a disputa da classificação geral. Então existem 4 camisas no Tour de France. A camisa amarela, que eu acabei de explicar agora, que é a classificação geral. A camisa verde, que é a disputa por pontos nos sprints. A camisa branca com bolinhas, que é a disputa por pontos nas montanhas. E a camisa branca, que é a mesma lógica da camisa amarela de classificação geral, só que para ciclistas jovens, ciclistas com menos de 26 anos. Além disso, você tem a disputa de ciclista mais combativo do dia, e você tem depois uma premiação de ciclista mais combativo, você tem as competições de melhor equipe, enfim, existem várias outras competições no meio da prova, para tanto gerar incentivo para que as equipes trabalhem de forma diferente, como para também dar uma movimentada para o público. Tanto a camisa verde quanto a camisa branca com bolinhas são camisas de disputas por pontos. Esses pontos são coletados de formas diferentes, então a camisa verde, as metas volantes da camisa verde e as metas de final de etapa das camisas verdes são geralmente metas planas, no qual os ciclistas disputam um sprint, e nas etapas com chegada plana você tem as disputas, você tem muitos pontos para a camisa verde na linha de chegada, então o ciclista que passa primeiro é o ciclista que mais ganha pontos. A camisa branca com bolinhas são camisas também por pontos, só que em montanhas. Então quando você tem montanhas categorizadas no Tour de France, eu vou já explicar o que são as montanhas categorizadas, você tem pontos que contam para a camisa branca com bolinhas. Então quem acumular mais pontos como esse vai ser o líder da etapa ou na classificação geral no somatório final das 3 semanas. E também as etapas que terminam em subida, elas não contam pontos para a camisa verde, contam pontos para a camisa de montanha. Explicando aqui rapidinho para vocês, ó.
Essas aqui são montanhas categorizadas, categoria 3, 3, categoria 4, etc. Então, cada uma dessas subidas tem pontos para a camisa branca com bolinhas. Essa meta aqui é uma meta da camisa verde, ou seja, aqui conta pontos para a camisa verde. Como essa etapa termina plana, você também tem pontos no final para a camisa verde. Então aqui pontos de montanha e aqui pontos para a camisa verde aqui e aqui. Nessa etapa aqui, que tem muito mais subida, como vocês podem ver, ela tem muito mais ponto para a camisa de montanha. Então você tem aqui vários pontos e o final uma subida de categoria 1, que é eu logo vou falar sobre isso. E aqui você tem uma meta para o sprint aqui no começo. Então daqui para frente não vale mais ponto para a camisa verde. Então as montanhas categorizadas, você tem 5 categorias de montanhas no Tour de France. Você tem a categoria 4, que é a mais fácil, a 3, a 2, a 1 e a HC, que é a hors categoria, ou seja, fora de categoria, mas não deixa de ser uma categoria. Então são as 5, as HC são as mais difíceis. Depois eu faço um vídeo explicando como é que é feita essa classificação das montanhas, beleza? Agora você deve estar perguntando, tá, mas então o ciclista que chegar primeiro em todas as etapas, ele vai ter o menor tempo e necessariamente o ciclista não é meio que a mesma coisa da camisa verde? Não, por quê? O registro de tempo no pelotão é diferente. Se o pelotão cruza compacto a linha de chegada, o tempo do primeiro do pelotão vai ser o mesmo tempo do último. Eles fazem isso para deixar a disputa para a classificação geral um pouco mais segura, então os ciclistas não vão ficar disputando o sprint, que é uma coisa um pouco mais perigosa, e também para mudar um pouco, para deixar o jogo um pouco mais estratégico. Então, se o pelotão passa compacto, ou 5, 10 ciclistas cruzam a linha de chegada juntos, esses 10 ciclistas têm o mesmo tempo. Você tem que abrir pelo menos 1 segundo de distância para que contabilize essa diferença de 1 segundo no tempo. Caso contrário, todo mundo tem o mesmo tempo. Diferente da disputa por pontos, que aí realmente quem cruza a linha de chegada primeiro é o que leva mais pontos. Então tem essa diferença. E tem um detalhe que vale a pena salientar. Existe a regra dos 3 km. Caso aconteça uma queda numa etapa de chegada plana, de sprint, faltando menos de 3 km para a linha de chegada, o tempo do ciclista que caiu ou que não conseguiu ir junto com o pelotão vai ser contabilizado igual ao do pelotão. E também isso é para desestimular as pessoas que não queiram participar do sprint, para deixar o sprint um pouco mais seguro, não precisem participar, justamente porque se rolar uma queda, tiver algum problema ali, ele vai ser contabilizado com o mesmo tempo. Então ele não precisa ficar agoniado para ficar lá na frente do pelotão. Então isso é para também tirar esse tipo de risco. Os tipos de etapa que tem no Tour de France. Você tem etapas que podem ser prólogos, que geralmente é a primeira etapa no qual você só faz alguma etapa bem curta, coisa de 10 km, alguma coisa assim, só para você definir quem vai ser o líder da classificação geral na primeira etapa normal, digamos assim. Você tem os contrarrelógios individuais, você tem os contrarrelógios por equipe, que são o individual, no caso é cada ciclista percorre um percurso determinado, quem fizer mais rápido ganha, e você tem o contrarrelógio por equipes, no qual as equipes inteiras, um time de 9 ciclistas, vai percorrer o percurso, e aí a equipe que tiver o menor tempo vence aquela etapa. E você tem as etapas tradicionais, que são as etapas de resistência mesmo, que vão aí de 150, 200 km, enfim, varia bastante isso. E você tem essas etapas planas e etapas de alta montanha. Então você tem essas duas diferentes classificações de etapas normais, e isso significa justamente isso, etapas mais planas e etapas que passam por muitas montanhas. Como funciona mais ou menos a lógica? Se você for ligar a televisão lá, está passando o Tour de France. Geralmente você vai ver uma fuga, porque isso geralmente acontece, o pelotão deixa com que alguns ciclistas escapem logo no início da etapa, e isso mantém uma certa estabilidade na prova. Então fica aquela fuga lá que abriu 3, 4, 5 minutos e o pelotão fica aqui administrando o ritmo para conseguir pegar aquela fuga. Às vezes não consegue, mas para conseguir buscar a fuga e dar uma lógica na etapa. Se o pelotão pega a fuga muito antes da linha de chegada, ali tipo 50 km antes da linha de chegada, a prova começa a ficar meio imprevisível, porque você pode ter ataques de pessoas muito fortes a uma distância não tão longa assim da linha de chegada, então fica um pouco mais difícil para as equipes protegerem os seus líderes. Então geralmente sai a fuga e você vai ver essa fuga sendo pega aí 10 km por final, 15 km por final, 5 km por final, que já é uma coisa mais próxima para que as equipes consigam fazer um jogo mais estratégico. E por falar em equipe, antes o Tour de France tinha 22 equipes
18 World Tour, que são as equipes que realmente são da elite do ciclismo mundial, mais 4 equipes convidadas. Antes você tinha 9 ciclistas. Para deixar a coisa um pouco mais emocionante, você diminui o número de ciclistas, agora são 8 ciclistas, então o pelotão é um pouco menor e você tem menos gente para trabalhar para os líderes. Então a coisa fica um pouquinho mais emocionante. Então, esse é o formato que tem o Tour de France. Bom, então galera, fazendo um resumo aqui, não tão resumo, que realmente é uma prova um pouco mais complexa de como funciona o Tour de France. Tá começando agora, tá passando na ESPN, quem quiser acompanhar, também tem vários links pela internet aí para quem quiser assistir. Então, fica aí a sugestão e fica aqui uma explicação rápida de como funciona a prova, beleza? Então, para quem não conhece ainda aí, curtam, é bem legal de assistir e é isso, beleza? Like no vídeo, inscreve no canal, a gente fala mais depois. Valeu, galera, abraço! We don't synchronize like we need to. Yeah. We've been drifting apart. I can't control or delete you. Keep running back to the start. Honestly, your love is a straitjacket.